Valendo! Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro bate-papo da Academia Tigre 2020, edição online esse ano. Eu sou o Massal, CEO aqui na Empower e seria o mediador do nosso bate-papo de hoje. Completando o time da Empower, temos o JP, que será responsável pela curadoria das perguntas e pela transmissão de hoje. Fala pessoal, tudo certo? Como o Massal disse, eu sou o JP, João Pedro, né? Cuido aqui da parte de gestão de projetos na Empower, cuido do projeto da Tigre, faço contato com as organizações estudantis e vai ser um prazer estar nesse bate-papo com vocês hoje. Boa, JP. Para quem ainda não conhece a Empower, nós criamos programas e ações de relacionamento para conectar jovens e organizações estudantis, com as principais empresas do país. O objetivo é compartilhar conhecimentos de expertise dessas empresas mentoras, sejam conhecimentos de negócio, de gestão e conhecimentos técnicos que tenham aplicação nos projetos que vocês realizam, e que sejam relevantes para o desenvolvimento profissional de vocês também. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Empower, é só acessar nossas redes sociais, estão aí nos comentários os links, para ficar sabendo também de todas as novidades em primeira mão, é só se cadastrar na nossa plataforma, é super rápido, é simples e gratuito. Legal? Se cadastrando lá, vocês vão receber as oportunidades da Tigre em primeira mão. Esse ano vai ser um ano super rico em oportunidades com a Tigre. Então, vocês ficam sabendo também. E estando cadastrado, vocês ficam elegíveis para as parcerias que a gente forma com a Tigre também. Legal? Quem quiser saber um pouco mais, fica com a gente até o final. Aí a gente volta a se falar em relação a esse tema. Legal? Mas vamos lá ao que interessa. O bate-papo de hoje foi organizado em conjunto com as organizações estudantis parceiras da Tigre, Então fica aqui nossos agradecimentos aos nossos queridos parceiros que nos ajudaram a estruturar e a promover esse bate-papo de hoje. O bate-papo de hoje é sobre engajamento, Como manter as equipes engajadas em tempos de trabalho remoto, Esse tem sido um tema bastante pedido e a gente ficou muito feliz por poder trazer esse tema e discutir isso com vocês, com um gestor muito especial, já apresento para vocês daqui a pouquinho, Então, a ideia do bate-papo de hoje é que a gente possa aprender, sobre esse tema, de uma forma que vocês possam aplicá-lo junto aos times e projetos que vocês conduzem. Legal? Então, fiquem à vontade para compartilhar perguntas a partir dos comentários. A ideia é que vocês, a partir dessas perguntas, possam nos ajudar também a ir conduzindo esse bate-papo aqui com a Tigre, Então, esse bate-papo é para vocês. Então, a ideia é que a gente possa sanar eventuais dúvidas e compartilhar o máximo de conhecimento possível. Então, fiquem à vontade para usar os comentários para enviar perguntas. Legal? E vocês vão encontrar aí também um link nos comentários para um formulário de certificados. Então, quem preencher ali, depois do webinar, a gente vai encaminhar um certificado de participação que vocês possam utilizar como horas também na universidade. Legal? Então, legal. Para iniciar o nosso bate-papo de hoje, gostaria de apresentar a Bruna Braga. Ela é responsável pelo Programa de Relacionamento com Organizações Estudantis da Tigre, Programa de Estágio da Tigre e é a nossa super parceira também nessa jornada. Nossa. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Como o Massal introduziu um pouco, eu sou atual responsável dentro da Tigre por esse programa de relacionamento com as organizações estudantis em parceria com a Empower. Durante a minha graduação, tive a oportunidade de participar de algumas organizações estudantis. Então, vou tentar aqui, junto com o Fernando, trazer um pouquinho de conteúdo para vocês aplicarem no dia a dia. Show, Bruna. Seja muito bem-vinda. Vamos juntos aí. E para conduzir o nosso bate-papo de hoje, convidamos o Fernando Conte, que é gerente de excelência comercial na Tigre. Seja muito bem-vindo, Fernando. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Oportunidade de estar aqui e compartilhar com as organizações estudantis um pouquinho da realidade das empresas hoje em dia e poder ajudar a conectar teoria e prática é uma oportunidade que me agrada bastante e desde já, obrigado pelo convite a você, ao JP, à Bruna, que foi a nossa interface aí para poder organizar esse momento aqui. Estou bastante feliz aí, tive que também dedicar um tempo a até estudar e pesquisar um pouco o tema, porque embora isso faça parte do nosso dia a dia, a gente sabe que tem muito conteúdo aí rolando sobre isso. Eu tenho dúvida que dá para a gente ter um baita de um bate-papo aqui
entre nós e de volta, como você disse, é uma conversa. Então, desde já eu convido todo mundo, a gente, e colocar aí as dúvidas, os pensamentos, enfim, que tem sobre o assunto. Legal, a ideia é que seja uma troca hoje bem rica, né, Fernando? E para a gente aquecendo os motores aí, eu queria pedir para você se apresentar, né, contar um pouquinho mais de você, sobre a sua trajetória de carreira e contar um pouquinho da Tigre também, que vai ajudando a contextualizar um pouco do nosso bate-papo de hoje. Legal, bom, beleza. Então, assim, eu sou responsável pela área de planejamento e excelência comercial, ligada à área comercial e de marketing do Grupo Tigre hoje, né? Meu nome é Fernando Conte, eu sou administrador, e eu costumo dizer que a minha grande crença é que as empresas, junto com a educação, são os melhores meios que existem para se transformar uma sociedade, né? Então, essa é uma das crenças principais que eu tenho aí hoje em dia, e é um pouco disso que me mantém aí no mundo corporativo, e eu não tenho dúvida que aqui a gente tem uma baita ferramenta de transformação junta, né? Que é a empresa e a universidade no mesmo evento, né? Eu gosto muito de negócios, sou apaixonado pela área de negócios, escolhi administração e gerenciamento de projetos e há mais de 20 anos venho me dedicando a esse tema, né? Comecei como muita gente que está aqui, né? Dentro de uma universidade, fazendo estágio, né, em algum lugar, ou trabalhando inicialmente com projetos, seja estudantis e assim por diante. E aí minha carreira veio evoluindo muito nessa área, que é a área de administração, na parte de planejamento e na parte de excelência comercial. A minha interface principal dentro das empresas, ela está... costumo dizer, no meio de campo entre marketing, vendas e operações, e eu sempre brinco que eu tenho a área de marketing querendo lançar produtos rápidos e campanhas rápidas, a área de vendas querendo menos meta e mais velocidade de atendimento, e a área de operações querendo mais assertividade e menos incerteza no processo de mim. É um pouco da realidade que eu convivo no dia a dia, mas é uma realidade que tem muita coisa legal e a gente consegue com isso ajudar muita gente, né, dentro desse processo. Minha especialidade, como eu disse, são as frentes de planejamento e marketing, e os meus projetos estão muito focados no aumento da eficiência comercial, dos processos comerciais e na revisão da estratégia comercial da empresa, né? Um pouco da minha principal atuação, tá? E aí vou contar um pouquinho para vocês do Grupo Tigre, né? Na ideia não é a gente se estender muito aqui, é a gente poder mergulhar rapidamente no tema, e eu não podia deixar de falar do Grupo Tigre sem de falar um pouquinho da realidade que a gente convive no nosso dia a dia, né? A Tigre está envolvida com um tema que é o tema de saneamento, né? Então, alguns números aqui: 2,3 bilhões de pessoas não possuem o serviço de saneamento básico no mundo, 892 milhões de pessoas no mundo não praticam ainda praticam a defecação a céu aberto, e isso muito concentrado em zonas rurais. O Brasil ele só está na posição 123 no ranking de saneamento, né? Então é um baita de um desafio que a gente tem. E aqui alguns números para saltar aos olhos, né? Ainda mais no momento que a gente vive aí de político, né? 50% da população do Brasil é atendida por serviços de coleta do esgoto apenas, e 42% do esgoto coletado é tratado antes de ser despejado em corpo hídrico. Então, o déficit de saneamento que existe hoje no nosso país, ele é muito grande, e isso, obviamente, afeta muito a qualidade de vida das pessoas, da gente e da sociedade como um todo, né? 100 milhões de pessoas coletam e descartam individualmente seus esgotos domésticos, né? Ou seja, utilizam ainda fossas sépticas, descartam o esgoto diretamente no rio, nos lagos e no mar. E só para ter uma dimensão, né? Se a gente quisesse resolver isso daqui, universalizar o acesso à água e ao saneamento no país, a gente precisaria de 503 bilhões de reais investidos até o ano de 2033, né? Então, esse é um pouquinho do que move a Tigre, né?
E é justamente esse cenário que criou e levou a gente a ter um propósito que, para mim, tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui, né? Que é cuidar da água para cuidar da vida das pessoas, né? A Tigre, hoje, ela é movida por esse pensamento e é esse cenário que explica o que a Tigre faz hoje, tá? E falando hoje do que é o Grupo Tigre, a gente está presente em 22 unidades Fabris, sendo 10 no Brasil e 12 no exterior, em mais de 30 países atuando atualmente. São mais aí de 5 mil profissionais dentro da empresa hoje. Estamos disponíveis em mais de 92 mil pontos de vendas no Brasil, com atendimento direto ou indireto pela própria Tigre, da Tigre, né, ou através dos nossos parceiros. E, segundo a revista Dom Cabral, a gente é hoje uma das empresas mais internacionalizadas aí. Segundo a Fundação Dom Cabral, né, desculpe, a Tigre é uma das empresas mais industrializadas, segundo o ranking que eles mantêm aí sobre esse tema, né? Então, essa é um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da Tigre. E aí, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais aí do tema, que eu acho que é o que interessa mais para todo mundo. E vamos em frente aí. Legal, mas obrigado pela apresentação aí sobre você, sobre a Tigre. Fico muito feliz que a gente tem empresas com um propósito como a Tigre, né? Com questões que estão necessárias aí para a gente avançar, né? Mas muito bacana. Mas esquentando no tema do nosso webinar, hoje já começando, mergulhando direto no tema, conta pra gente um pouquinho, Fernando, qual que é o seu entendimento, né? O que é engajamento, pra gente começar aqui do começo. Legal, Marçal. Bom, quando a Bruna me trouxe, né, pela primeira vez o tema lá atrás, eu falou na palavra engajamento e a primeira coisa que eu me lembrei foi do tempo de colégio, né? Eu tive a chance de, há algum tempo aí do tempo de colégio, praticar handebol, e o handebol tem, para quem participa, um método que é o método do engajamento, né? Que basicamente não é uma jogada, mas é um movimento da equipe coordenado, aonde um jogador passa a bola para o outro, um jogador se movimenta em função do movimento do outro, e essa mensagem ficou muito na minha cabeça, né? Que, antes de tudo, de uma maneira mais lúdica, engajamento é muito um movimento coordenado das pessoas em prol, um movimento coordenado seu e um movimento coordenado das pessoas em prol de um objetivo maior, em prol de algo que faça mais sentido para um grupo, né? Mas aí eu também fui buscar um pouquinho aí, como eu disse para vocês, fui estudar um pouquinho, ler alguns artigos sobre esse tema, e acho que a gente vai compartilhar com vocês na sequência, né? E o que me chamou a atenção é que o momento atual tem muito conteúdo falando sobre engajamento, né? E falando de engajamento de equipe nesse momento que a gente está vivendo, né? O tema engajamento não é um tema novo, né? A gente tem um estudo de 2019 feito por uma empresa bem conhecida na área de RH, que entrevistou mais de 19 mil trabalhadores. Esse estudo está aberto na internet, eu vou mandar o link para todos vocês. E ele traz algumas conclusões, né? De uma maneira bem geral, né? A gente pode dizer que engajamento é um dos mais efetivos drivers de produtividade que a gente conhece, né? Então, não sou eu que estou dizendo, é um pouco do que o conteúdo fala, né? E esse estudo que foi feito com 19 mil pessoas, ele é um estudo bem amplo e ele traz algumas conclusões, né? Então, ele fala sobre ser um estado positivo, e é assim que o estudo defende, caracterizado por vigor, dedicação e absorção das pessoas, né? E eu tenho certeza que é muito do que a gente lida e o que vocês lidam no dia a dia, né? Ou seja, buscar equipes que estejam engajadas com vigor em torno de um tema, dedicadas a um tema e capazes de absorver e de maneira envolver-se com os assuntos aí que as organizações e os projetos que vocês têm conduzido, né? Vigor é uma disposição em investir tempo em persistência, em consciência, em energia, em resistência mental, e a gente está precisando de muita resistência nesse momento, né? Dedicar-se, estar conectado com o desafio que a gente está envolvido,
e também ter a absorção e envolver-se de modo que o tempo passe rapidamente, que as coisas fluam, que a gente possa chegar num objetivo maior aí, que é o processo e o projeto que a gente está envolvido. Né? Então, de uma maneira bem geral e bem teórica, é isso que a gente vê aí nos estudos mais recentes sobre o tema de engajamento. Tá? E é um pouco do que a gente vê hoje no nosso dia a dia, e vocês vão ver aqui mais para frente, a gente vai falar um pouquinho da realidade da Tigre, que as coisas se conectam muito nesse sentido. Tá? Não sei se me fiz claro, Massal, algum ponto adicional? Pô, muito legal. Eu tava refletindo sobre essa frase que você trouxe aí, é um estado positivo da mente, né? Cara, o estado positivo, a forma como a gente enxerga a situação e os contextos, tendo uma perspectiva de positivismo, copo meio cheio, né? Pô, faz toda a diferença e acho que é um ponto de partida para o engajamento, né? Você tem que conseguir ter uma oportunidade, se conectar com um propósito. Gostei bastante aí dessa frase que você trouxe. Queria checar com o JP. JP, sim, já tem perguntas. Comentar de novo, pessoal, enviar as perguntas aí pelos comentários. A gente vai trazendo aqui para o Fernando, para a Bruna, e a gente vai discutindo aqui. Então, Massal, a gente tem muitas perguntas aí já do tema principal, né? Muitas pessoas perguntando de como manter as equipes engajadas mesmo. Então, eu acho que a gente pode seguir e vamos responder a pergunta de todo mundo que está aí na live. Legal. Sem spoiler, né? Sem spoiler, sem spoiler. A gente começa meio misterioso, assim, a gente vai contando, o pessoal fica com a gente até o final. Eu acho justo, JP. Então, legal. Tem uma próxima pergunta boa aqui. Legal. O Fernando comentou com a gente um pouquinho, né? O que é engajamento, que é uma frase muito bacana aqui para a gente refletir. E assim, na prática, Fernando, quais são os benefícios, né, em se ter uma equipe engajada? Que engajar não é fácil, dá trabalho. Quais são os benefícios? Quais são as recompensas, né? Seja isso para o negócio, nas empresas e igualmente também para as organizações estudantis. Tá, legal. Eu acho que esse mesmo estudo, né, ele fala um pouquinho exatamente isso, né? Por que isso importa, né? Para as empresas, o indicador que mais me chamou a atenção desse estudo é esse aqui, ó, que para cada 1% de queda no nível de engajamento, que eles chamam de full engagement, né, que é o engajamento total do colaborador e no caso das organizações, né, do participante, do estudante, a chance de uma demissão voluntária, né, aumenta em 45%. Então, assim, isso me saltou aos olhos quando eu falava, quando eu até fui ver se eu não estava errado, né? Porque a relação entre essas duas coisas é muito grande, né? E aí o que eu pensava um pouquinho disso é assim, né? Se isso para uma empresa já é relevante, o quanto para as organizações estudantis isso também é relevante, né? Porque é óbvio que a gente tem N outros assuntos que falam sobre isso, de que a gente não está numa empresa só por dinheiro, mas o fato é que a empresa compra o nosso engajamento, em grande parte, né? Embora a gente não esteja lá apenas por isso, e eu acho que é um pouco disso, desses outros pontos que vão nos levar a concluir depois a realidade da organização estudantil e talvez como sair melhor do momento que a gente está passando, né? Mas certamente a gente pensar que dinheiro não é tudo e que existem outras variáveis aqui, como perspectiva de futuro, como reconhecimento, como a possibilidade de contribuir para algo maior para você e para as outras empresas, né, ou para os outros estudantes dentro das organizações, são outras variáveis que podem nos levar a entender o porquê que a gente precisa estar engajado e como a gente pode se engajar dentro das organizações, né? Então, algumas perguntas que surgiram nesses estudos por que a gente está ali dentro, né? Por que esse projeto é realmente importante para mim e por que eu participo desse projeto, né? Às vezes, num momento de baixa, e certamente a gente está vivendo momentos de baixa, parar e refletir um pouquinho por que a gente está ali faz muito sentido, né? Ninguém antes se engajou na causa simplesmente por aventura, né? A gente se engajou na causa porque viu ali dentro daquilo ali algo que é muito relevante para nós, né? Então, por que esse papel é relevante? E uma segunda pergunta que eu acho que também faz muito sentido
é o seu papel no todo, né? O teu papel afeta um projeto de um jeito gigante, né? Então, refletir um pouquinho sobre isso também é muito importante e entender por que você está ali dentro, né? Estatisticamente, o tema tem relação com 5 grandes variáveis que a gente pode fazer um paralelo muito grande com a realidade, né, do meio acadêmico. Tem a ver com performance, tem a ver com rentabilidade, tem a ver com a redução na perda de pessoas, tem a ver com o aumento na segurança do nosso papel e da nossa atuação, e no caso das empresas tem a ver com satisfação de clientes, né? Então, se a gente fosse traçar um paralelo aqui, né, manter as pessoas engajadas é chave, e por mais óbvio que pareça, né, é chave para garantir a performance do nosso projeto, é chave para garantir a rentabilidade, que aqui talvez a gente poderia entender como o resultado final do nosso projeto, é chave para a gente reduzir a perda de pessoas, né, pelos soldados que vão caindo aí pelo caminho, principalmente nesse momento, é chave para dar segurança para as pessoas de que aquilo que elas estão fazendo e a causa que a gente está trabalhando é uma causa relevante. E, por fim, é chave para a gente conquistar o nosso objetivo final, que no caso das empresas é a satisfação do cliente, por consequência o lucro, né? Mas no caso das organizações é a entrega de um projeto que pode ter uma série de consequências, como a satisfação dos participantes de um evento, como vencer uma prova lá na frente. Eu vi alguns dos projetos que vocês têm, então o projeto... acho que é Fórmula SAI, se eu não estou enganado, né, que é um projeto na área de engenharia. Então, poxa, a gente encontrar formas de manter essas pessoas conectadas com o projeto, sem dúvida passa por entender e questionar a gente mesmo e as pessoas de por que a gente está ali dentro, né? Então, acho que essa é a principal mensagem aqui. Legal, ótimo ponto. Assim, embora acho que a gente tenha falado muito, acho que ultimamente, em tecnologia, em vários processos, no final, a essência de tudo isso são pessoas que estão ali atrás operando, pensando melhorias, pensando como quem chega do outro lado, que opera tudo isso, né, Fernando? Então, no final são as pessoas, e pessoas que fazem a diferença são aquelas que estão engajadas com o projeto, com o propósito. E eu acho que se torna ainda mais relevante quando o processo é voluntário, né? Quando o projeto é voluntário, porque a gente não tem a dependência, né? A empresa, a pessoa precisa trabalhar para pagar as contas. Então, isso às vezes segura a pessoa e, de certa forma, mantém um certo engajamento. Agora, uma organização estudantil não tem esse artifício, né? Tá desengajado no projeto, dia que vem, no próximo dia, a cadeira tá vazia. Exato, e a gente vai falar um pouquinho para frente aí sobre isso, tá, Marcelo? Sobre como é que isso pode, como é que isso surge aí nas organizações e como é que a gente pode buscar esse engajamento. Legal. Só para complementar um pouco, o Fernando trouxe essa questão do propósito, né? E eu acho que, assim, principalmente para essa geração que hoje está nas universidades e que está entrando no mercado de trabalho, o propósito é uma coisa muito importante, né? A gente não trabalha mais só para pagar a conta como nossos pais trabalhavam. Então, eu acho que é um momento que, às vezes, a gente tem tempo para pensar, então fica uma boa reflexão até, né, dos líderes desses projetos, enfim, mas de deixar claro o propósito dos projetos para que as pessoas entendam se elas se encaixam ali, né, no propósito, se bate com o propósito pessoal. Claro, sem dúvida. Um ponto, Bruna, sobre isso, que eu acho que é super relevante, em um dos textos que eu estava lendo sobre isso, esse momento é um momento de muita reflexão, né? Para muita gente, tem muita gente que está conseguindo parar e refletir um pouquinho sobre o papel, sobre a sua função, sobre a sua importância dentro dos N projetos que a gente está envolvido. E uma notícia, né, assim, uma das coisas que se fala assim, é que muita gente talvez encontre respostas ali que sejam respostas de que esse projeto não é para mim, né? E embora não seja isso que a gente quer, individualmente é uma escolha e uma decisão muito relevante a se fazer também, né? Então, individualmente é um tema a se pensar e certamente isso está acontecendo nesse momento. Legal, bacana. Achei legal esse ponto que a Bruna trouxe também, que assim, quando a gente consegue, a organização tem a consciência, né, do que ela está fazendo, o porquê ela está fazendo e qual o aprendizado que ele gera,
né? Eu acho que a gente ganha muita força nesses momentos, em todos os momentos, principalmente em momentos de crise, né, Bruno? Às vezes a gente não consegue avançar tão bem no desenvolvimento do projeto, mas a gente tem muito claro o que a gente está buscando a partir dele, a gente consegue buscar alternativas para manter o time conectado, manter o time engajado. Mas a gente vai falando um pouco mais ao longo desse bate-papo, né? Tem aquele livro do Simon Sinek, né, que é Comece pelo Porquê, e eu acho que até indico a leitura. Eu acho que as organizações estudantis que não começaram pelo porquê, acho que é uma boa hora de talvez voltar nesse ponto, né, e refletir. Excelente ponto. Dica quente da Bruna. É isso aí. Só compartilhando algumas outras informações desse mesmo estudo, né? Algumas conclusões sobre o tema, né? E o estudo é de 2019, ele é pré-crise, né? Mas eu até gostaria muito de ver como ele se comportaria nesse momento, né? Mas algumas coisas ele identificou, né? Que o tema de pessoas engajadas mudou pouco nos últimos anos, nos últimos 3 ou 4 anos, assim, não há grandes mudanças nesse assunto, né? Sobre engajamento de pessoas, que as duas principais variáveis, né? E a gente vai falar disso na sequência, já antecipando o próximo slide, né? Que as pessoas se sentirem e terem o sentimento de pertencer ao projeto, né? Então, se você... E tem muito a ver com o tema de propósito, por isso que eu antecipei, né? Ou seja, se você está lá, a pessoa que está ali dentro, ela precisa sentir que ela pertence àquilo, né? E a segunda constatação é a confiança na liderança, né? Então, você que dentro da organização tem um papel de liderança, isso não é diferente do momento que a gente está vivendo agora. Eu conversava com um dos coordenadores da minha equipe ontem, ou antes de ontem, não recordo, e ele falou que eu precisei, não estava na agenda dele, ele precisou dedicar praticamente 3 horas do dia dele ali, no susto, para ouvir e dar o coach, capacitar as pessoas e às vezes só ouvir, né? As ansiedades, as expectativas, o porquê que as pessoas estão se sentindo da forma X ou da forma Y, de dar a perspectiva de futuro. Então, essas duas coisas talvez sejam uma das principais coisas que a gente deveria levar dessa discussão sobre o tema, né? Ou seja, por que eu pertenço a isso? Se eu me sinto de fato, eu pertenço, né? Eu me sinto que eu pertenço a esse projeto. E o segundo ponto o líder precisa assumir o papel de protagonismo ainda mais nesse momento, que é o momento de dar o coach, de apoiar, de sustentar, de entender as diferenças de cada um, né? Então, se você exerce esse papel de líder, essa talvez seja a principal mensagem para você. Não é fácil, mas é ainda mais importante e no contexto acadêmico isso se torna ainda bastante mais relevante ainda. Perfeito. Poxa, legal. Acho que esses pontos que você trouxe são uma ótima introdução para essa próxima pergunta que vem agora, né? Que é justamente assim, de começar a abrir o livro e como que a gente consegue promover esse engajamento. Acho que o tema, né? Então, eu acho que os slides estão demorando um pouquinho para mudar, né, Marcelo? Só me confirma isso, por favor. Deixa eu ver. E tá no sentimento de pertencer agora, mais confiança. Legal. Tá, legal. Então, isso é um pouquinho do que eu estava falando antes, né? Que essa é a principal constatação sobre o tema, é a mais atual que tem, né? Então, todos os materiais que eu fui atrás e que eu li sobre isso, ele fala sobre isso, né? E aí ele adiciona alguns outros, só até para concluir esse tema, né? Ou seja, que é uma clareza, tem a ver muito com o propósito, né? Ou seja, as pessoas terem clareza de para onde a gente está indo, isso sustenta o engajamento. A gente também entender a força individual de cada um, né? Ou seja, qual é a sua fortaleza, né? Ou seja, o que aquela pessoa faz muito bem, né? Então, esse é um outro ponto bastante relevante do estudo. E aí, 2 constatações aí mais assim, quantitativas, né? Sobre o tema que me chamou bastante atenção. Uma é que funcionários virtuais que trabalham virtualmente são mais engajados que profissionais que trabalham localmente, né?
Isso saltou aos olhos, né? Eu acho que é um tema até que merece um pouco mais de aprofundamento, né? Como eu disse, é um estudo com 19 mil pessoas. Provavelmente a gente vai compartilhar o material com vocês podem ter acesso a isso. Isso é um tema que me chamou bastante atenção, porque justamente agora a gente está numa fase virtual, né? Então, mostra que tem uma oportunidade de buscar esse engajamento através, mesmo as pessoas estando remotamente e trabalhando remotamente. Tá? Sobre tua pergunta, você quer responder ela ou eu acho que a gente tem mais alguns pontos dela, né, Marcelo? Não, pô, isso eu acho que é legal, tá super respondido. Eu queria chegar com o JP se a gente tem perguntas aí do pessoal para interagir com a gente, pode ajudar a gente também aí direcionando aí para pontos, né, específicos de interesse da turma. Então, Massal, pessoal pedindo aí nos comentários realmente para o Fernando compartilhar com a gente depois esse estudo. Então, já dando um aviso pessoal, tanto as coisas em relação à apresentação, quanto os links que o Fernando comentar aqui durante a live, depois a gente vai enviar para todos vocês que preencherem os formulários de certificado de avaliação do nosso bate-papo de hoje. E aí, uma pergunta aqui que é interessante, que é do João Pedro Borges, que é o seguinte: no caso de uma organização estudantil onde os membros não são remunerados, qual a relação entre os valores da organização e o engajamento desses membros? Legal, João. De volta, eu acho que como eu disse, né, ninguém entra num projeto de uma organização estudantil apenas por aventura. Talvez essa seja a melhor forma, né? Aliás, acho que muito pelo contrário. No momento em que alguém toma a opção de entrar num projeto desse de cabeça, né, tomou essa decisão porque viu dentro do projeto algo muito relevante para si, né? E quando a gente fala um pouco do momento da realidade da condição de projeto, seja antes da crise, quando a gente funcionava talvez mais offline do que hoje, né? Talvez não tanto online como hoje, né? Essa necessidade de parar, olhar do porquê que eu estou envolvido com o projeto, para poder entender o quanto eu vou me dedicar a ele, o quanto eu vou me engajar nele, já era necessário, né? E nesse momento isso é ainda mais necessário. Ou seja, olhar para a organização, entender o propósito dela. Acho que a provocação da Bruna foi super relevante, né? Até a própria aqui, né? E falar, poxa, por que eu existo? Né? Então, por exemplo, eu via os projetos de vocês aí nos últimos dias e vi o projeto de uma das organizações que organiza uma semana estudantil, né? Cara, tem um propósito por trás disso gigantesco, né? O que leva os alunos de uma universidade a se propor a organizar uma semana estudantil, né? E o tema propósito está super na moda, né? A gente cada vez mais tem falado, tem sido questionado sobre isso, né? Eu comecei aqui falando do propósito da Tigre. Então, olhar para a organização, entender o porquê que a gente existe, que valores sustentam essa nossa existência, né? Enquanto organização, e usar isso para envolver os nossos funcionários, eu acho que é aí que está a relação entre esses dois temas, João, tá? Não sei se, de uma maneira geral, acho que é assim que eu posso contribuir. Show, tá super respondido. Legal. Tem mais alguma aí, JP? Tem uma pergunta aqui para o Fernando. Não sei se esse é o melhor momento, mas qualquer coisa aí o Fernando me diz. Tem mais alguma na sua listinha aí, JP? Não, todas para os próximos temas aí que a gente vai abordar, então vamos dar uma segurada. Legal, então vai segurando aí. A minha pergunta, Fernando, assim, não sei se ela cabe agora ou a gente guarda, põe na caixinha aí para a gente discutir depois, né? Achei muito legal esse ponto que você comentou, né? Dos benefícios de se fazer do trabalho remoto e tudo mais, né? Que em termos de engajamento, que para mim, pelo menos, é diferente do senso comum. É uma informação que eu não imaginava. Para o gestor que tem um time e trabalha remoto, engajar e estando à distância é um esforço maior?
é mais fácil de engajar estando remoto? Como que você entende isso? Acho que esse eu até trouxe o exemplo, né, de um dos meus colaboradores, né, dos coordenadores da área, onde ele contou um pouquinho do desafio dele do começo dessa semana, né, onde de repente ele se deparou com algumas pessoas precisando falar, né. E talvez a melhor forma de falar disso é a gente trazer um pouquinho da realidade da Tigre, né? O que a gente se deparou quando essa crise toda estourou, Marçal, né? A Tigre, rapidamente, eu lembro super bem, era uma terça-feira, dia 17 de março, precisou colocar toda a sua estrutura em home office, né? Aquela estrutura que era possível, né? Dentro das operações Fabris, criar protocolos de segurança robustos, né, para cuidar das suas pessoas, as nossas feras, como a gente chama, né? E a gente fez isso muito rápido, né? E aí a gente se deparou com um probleminha, né, que no fundo é um problemão, né, que é como manter o time de vendas engajado. Porque vamos imaginar o seguinte, o time de vendas ele é movido por duas coisas, né? Ele é movido por relacionamento com o cliente, número 1, e negócios fechados, né? Esse é são os grandes motores aí da força de vendas, né? Então, relacionamento, desenvolvimento de negócios e negócios fechados, né? E de uma hora para outra, a gente se deparou com essas pessoas que não tinham mais o cliente para atendê-los, nem remotamente, nem presencialmente, e em muitos casos nem remotamente, porque esses clientes também estavam fechados, né? E, ao mesmo tempo, essas pessoas com os desafios delas colocados. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi pensar como a gente organiza os nossos processos que eram puramente offline, sustentado por ferramentas online, e mantém essas pessoas motivadas, né? Então, esse é o case, assim, talvez seja o grande case para a gente trazer aqui, né? E aí eu trouxe um slide que mostra um pouquinho a gente tem um processo dentro da Tigre que se chama ritual, né? E vocês vão entender por que eu estou trazendo o ritual como exemplo, né? O ritual, ele é um passo a passo de como a gente espera como é que a gente lida com o nosso cliente, como é que a gente oferece para ele o nosso trabalho, o nosso serviço. E ele é dividido em 4 passos, que envolvem conhecer o cliente, planejar as vendas, cuidar do espaço Tigre, negociar e realizar o sellout, né? Isso aqui não tem novidade nenhuma, né? Se a gente pegar literatura falando de vendas, uma das principais coisas a se fazer é construir um ritual para a força de vendas, onde ele saiba como proceder, né? Basicamente é um PDCA, né? Claro que traduzido de uma forma comercial, né? E aonde esses 4 passos ele envolvem planejamento, envolve um espaço de desenvolvimento de negócios com o cliente e envolve uma etapa de suporte ao cliente. De tudo que está aqui, só tem uma etapa que talvez seja feita dentro de casa, que ele fazia no escritório, que era planejar. Porque conhecer o cliente, cuidar do espaço Tigre, negociar e cuidar do sellout, que é a venda do cliente da porta do cliente para fora, ele tinha que fazer na loja. Isso ele pegava na loja, né? Uhum. E aí a gente se deparou com esse cenário. Como a gente mantém esse time envolvido, né? E qual foi a nossa constatação, né? E aí como manter esse time engajado em tempos incertos? E esse, inclusive, é o título de um dos artigos que eu li, né? Eu dividi isso, né, em 3 grandes pilares, né? Então, adaptando aquilo que eu li. Em rotina, ou seja, não perca os rituais que você já tem, reestabeleça os rituais combinados com a equipe, né? Então, no nosso caso, reuniões diárias, rigorosamente agendadas e cumpridas, sistemas de informação efetivos, ainda mais amplos que os que a gente tinha anteriormente. Então, a gente aproveitou para desenvolver sistemas de informação mais rápidos, para atualizar o status do projeto, o status do cliente, o status se o cliente estava aberto ou fechado, né?
e novas formas de comunicação e muita persistência. Então, esse é o primeiro pilar que a gente buscou para engajar essas pessoas, rotina, né? Que a gente já tinha antes, o nosso ritual já era uma rotina, né? Desafio, né? Repensar como a gente desafia essas pessoas, né? Então, quebrar as entregas em tarefas menores e garantir o acompanhamento dessas entregas. Um segundo ponto, nesse novo cenário, talvez as metas de antes não façam mais sentido. Então, vamos criar metas menores, metas de mais curto prazo, um dia após o outro, né? Que é um pouco da realidade que a gente está vivendo na Tigre hoje. E, por fim, o terceiro pilar que a gente tem falado muito, que eu trouxe aqui, que é velocidade e flexibilidade. Esteja preparado para imprevistos, entenda a realidade do outro e ofereça apoio sempre que necessário, né? Estar preparado para mudanças repentinas é algo chave nesse processo e é um pouco da realidade que a gente viveu com a força de vendas e que a gente está vivendo nos nossos projetos internos. Legal. O que eu estou aprendendo com você aqui, Fernando, é assim, gostei muito dessa primeira caixinha aí, rotina. Rotina, eu entendi, eu traduzi para mim como disciplina, né? Então, e também concordo contigo que, assim, processo de vendas, eu acho que diferente, falando um pouquinho mais de vendas, é só abrindo um parênteses, porque são temas super relevantes para as organizações, né? Principalmente no tempo atual de crise, de pandemia, está sendo super difícil ter relacionamento com o cliente, é difícil de ter um patrocinador mais próximo, então esses recursos estão sendo cada vez mais difíceis, né? E essa questão de vendas, você colocou, acho, de uma forma muito legal, porque é disciplina, não é uma atividade pontual, né? Você não faz 1 ou 2 vezes por semana, mas você precisa daquela rotina e da disciplina para fazer sempre, né? E para ir aprimorando. Não é simplesmente o talento, o cara que se comunica bem é suficiente para conduzir bem as suas atividades de venda. Não, é muita disciplina, além de todo o resto, né? Mas principalmente a disciplina. E eu trouxe um outro slide aqui que complementa um pouquinho isso, que fala ainda mais disso, né? Então, os 3 pilares, né? Então, só alguns exemplos. O nosso vendedor hoje está pesquisando os nossos clientes diariamente. A gente está agendando visitas virtuais com os clientes, coisas que até um mês atrás era algo que não se imaginava, né? Os gestores, os líderes estão acompanhando essas visitas. Então, tem até um ganho aqui. O cara consegue estar presente em mais lugares, quase que, não digo ao mesmo tempo, mas com menos deslocamento, otimiza o tempo, né? Uhum. O desafio, metas menores. Então, alguns exemplos, né? A meta de superar o dia anterior, a meta de superar a semana anterior, né? Isso está fazendo muita diferença. Celebrar as pequenas conquistas. A gente está celebrando coisas aqui que antes a gente não celebrava, né? Ou seja, viradas de uma semana para outra. E eu acho que tudo isso aqui pode ser traduzido para a realidade que vocês, né, enquanto líderes e participantes das organizações, de alguma forma vivem, né? Flexibilidade, o cliente não atendeu, como a gente aproveita o tempo, né? Então, a gente estabeleceu uma rotina de capacitação para as pessoas e para esses vendedores em paralelo, para dar mais qualidade e conhecimento para que quando a gente retorne ali na frente, a gente retorne com ainda mais força e mais conhecimento, né? Outras coisas, poxa, será que se eu tive um imprevisto, eu consigo adaptar esse tempo, pegar um conteúdo e compartilhar com as pessoas, né? São formas que a gente encontrou de lidar com esse cenário. Fernando, você trouxe essa questão de celebrar as pequenas vitórias, né? E eu, pensando nisso, eu lembrei de um exemplo super legal, que na faculdade que eu cursei a minha graduação, tinha uma empresa júnior, que inclusive é parceira da Empower, né? A UP, Consultoria Júnior. Se tiver alguém assistindo aí, um abraço para vocês. Manda um comentário aí. Manda um comentário aí, se vocês estão gostando da live. A UP, ela fez eu não participei da UP, né, mas eu vi acontecer de fora, foi super legal, que eles criaram uma campanha, né, de fechou o projeto, comia bolo. Então, eles não esperavam chegar lá no final e bater uma meta de projetos semestral ou algo do tipo para comemorar. Então, assim, fechou um projeto, vamos comer um bolo. E assim, assistindo de fora, isso gerou um engajamento super legal, porque é claro que a pessoa queria fechar o projeto, fechar a venda, enfim, mas também queria viver aquele momento com a equipe. Então, poxa, né, assim, se eu fechar um projeto, eu vou proporcionar, né, que a galera coma um bolo, ou, enfim, viver esse momento legal aqui. E como isso gerou um engajamento, né, que fez a UP bater autocrescimento, né, enfim, todos
as metas que eles tinham, e até virou, né, uma brincadeira entre eles, que quando o presidente da empresa Júnior foi apresentar esse movimento, ele, acho que emocionado, errou, né, e falou comer projeto, fechar bolo, e isso virou uma hashtag deles, foi para camisa, enfim, gerou um super engajamento. Genial. Então, eu acho que pode, de fato, assim, criar rituais de comemoração mesmo, assim, não esperar bater uma meta grande para comemorar. Eu acho que, principalmente no momento de hoje, a gente tem que comemorar mesmo o dia a dia. Legal. E o ponto que eu falo é assim, né? As empresas estão fazendo isso hoje em dia, né? Eu pergunto para o líder da organização estudantil, o que você está fazendo para a tua organização hoje nesse sentido? Para manter as pessoas motivadas, para celebrar as pequenas conquistas. Esse momento é ainda mais relevante fazer isso. Ainda que seja, um happy hour virtual. Eu comentava, né? Certamente tem gente da empresa falando aqui, a gente tem vários happy hours virtuais acontecendo, mas no fundo, a gente trabalha a semana inteira e talvez uma das últimas coisas que a gente quer é tomar cerveja na frente do computador. Né? Mas, no fundo, esses momentos têm sido tão legais de a gente compartilhar e comemorar essas pequenas conquistas e que eu realmente recomendo vocês a fazerem isso para manter o time de vocês conectado. Pode ter certeza que a reunião se fizer isso na sexta-feira, a reunião de segunda-feira de manhã vai ter mais gente. É verdade. O nosso último happy hour foi fantasiado, Fernanda. Quem organizou foi a Isa, ela escolheu o tema do happy hour e foi super legal, né? Um momento de descontração super importante aí. E um comentário que eu achei super legal, tô aprendendo várias coisas diferentes aqui com você. Na caixinha agora do desafio, né? Porque o contexto mudou, né? Não dá pra gente ter metas olhando do momento pré-Covid, senão a gente vai se frustrar muito, né? Porque o contexto está muito diferente. As referências são outras, as expectativas mudaram, precisaram ser readequadas. Então, acho que ter a meta de hoje ser melhor que ontem é muito realista e ainda traz o quesito desafio, né? Achei super legal a reflexão em relação a isso. São metas menores, né? Eu tenho um texto, também vai estar aí junto com o material, né? Que se eu não me engano, é o poder das pequenas conquistas, né? Power of Small Wins, se eu não me engano, acho que é das pequenas vitórias, enfim. E ele é de 2014, se eu não estou enganado, é um pouquinho antigo, e ele é da Harvard, né? Da Harvard Business Review, e ele fala exatamente sobre isso, né? Ou seja, a importância, isso já era importante antes, né? Agora isso é mais importante ainda, né? Ou seja, ele até no texto, é um vídeo, ele fala um pouquinho sobre o quanto isso foi importante, por exemplo, para o time que estava trabalhando, salvo engano, o sequenciamento do DNA lá atrás, e o quanto eles se deparavam com desafios gigantes e eles não viam progresso, e o quanto isso foi importante no momento que eles começaram a progredir de pouco em pouco. Né? Só uma perguntinha aí, gente, seguindo um pouco do assunto, né? O Fernando comentou um pouquinho do que mudou na Tigre, né, por conta desse cenário atual. E a gente teve algumas perguntas aqui, por exemplo, do Gabriel, do I3E da Universidade de Salvador, se existe perspectiva do home office ser adotado no futuro, reduzindo a ida dos colaboradores às instalações da empresa, e como se essa ação, de certa forma, pode impactar na redução de custos fixos. E essa pergunta também rolou aqui nos comentários da live, muita gente querendo saber. O José Francisco também perguntou sobre isso, se o home office vai ser cada vez mais comum. Assim, eu não sou... Acho que a pergunta é sobre o home office, né? Falhou. Sim. Só para mim que falhou ou não, Bruno? Para mim falhou também. Falhou também, né? O que eu entendi é a pergunta sobre o futuro do home office. Eu não sou, de fato, a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Mas o que eu penso sobre esse tema, né? Duas coisas, né? Eu queria o exemplo de uma empresa parceira da Tigre, que é a Gerdau, né? A Gerdau hoje, ela não tem espaços na empresa para 100% das pessoas trabalharem ao mesmo tempo. Ela organizou isso para que as pessoas possam... O gestor é responsável por organizar as pessoas que vão estar naquele dia e as que vão estar trabalhando remotamente. Né? Para quê? Justamente no movimento já de incentivar o home office. Né? A gente tem um negócio que se chama Juntos Somos Mais, é um programa de relacionamento e fidelidade em sociedade com a Gerdau e com a Votorantim, e aí em parceria com outras empresas do segmento,
onde essa empresa é enorme já tem uma quantidade importante de funcionários que trabalham dentro de um coworking, na dinâmica de um coworking. Então, frequentemente, tem gente trabalhando em home office, né? Eu não acho que... A minha leitura é que isso não é se e sim quando, né? Mas não acho também que o ambiente físico vai deixar de existir, porque as interações presenciais elas são muito relevantes para a construção de projetos, para a construção de ideias, para a colaboração e assim por diante. Tá? É um pouco da leitura que eu tenho. Show, super respondido, hein? Legal, mais alguma pergunta na sequência aí, JP, ou seguimos? Pode seguir. Legal. E aí, pro Fernando, ouvi dizer que a gente tem algumas notícias em relação a isso, né? Algumas são boas, outras nem tanto. Na verdade, são boas notícias que podem ser má notícias. Depende do lado que você está, né? Que eu acho que isso aqui eu tenho um grande amigo que promoveu uma live aí algumas semanas atrás com 4 executivos que já passaram por grandes empresas, né? Que hoje ele é CEO o Duane é CEO de uma empresa de crédito. E uma das pessoas que estava nesse evento, que é a diretora de RH do Grupo Big, que tem abaixo dela, salvo engano, 55 mil pessoas, né? Ela fez um comentário que me chamou muita atenção, né? Uma das conclusões ali que saíram dessa conversa, né? Que equipes e projetos que antes já funcionavam de forma não organizada vão ter mais dificuldade de reagir nesse momento, né? Então, por que eu falo que isso é uma boa notícia e uma má? Porque se você já era organizado, se você já tinha as suas rotinas pré-estabelecidas, você não vai sofrer tanto com o momento que você está vivendo aqui. Mas se você de fato não tinha as suas rotinas pré-estabelecidas, você vai se deparar com desafios muito maiores, né? Então, a rotina, que era uma daquelas caixinhas, ela vem aqui nessa frase de uma maneira muito forte e fica a mensagem aqui para pensar um pouquinho como estão as rotinas da organização hoje. Elas estão sólidas? Eu, como líder, eu estou sustentando essas rotinas? Sendo bem franco aqui, eu, como líder, tive que pensar um pouco nas rotinas que eu tenho com a minha equipe e em vários momentos eu concluí que o que eu tinha antes não era efetivo e eu precisava repensar. Uhum. Né? Então, é um pouquinho do que da boa ou má notícia aqui, né? A outra boa notícia é que o líder, e a gente já falou disso, tem um protagonismo ainda maior, né? Você tem uma importância ainda maior nesse momento, né? Que é o momento de entender quem está do outro lado e de provocar as pessoas que estão do outro lado sobre o real propósito delas estarem participando desse projeto e trazer para as pessoas a capacidade de entender a importância que elas têm ali dentro e o impacto que elas têm ali dentro na vida das outras pessoas que participam do projeto. Tá? E, por fim, a má notícia ou a boa notícia é a resposta a essa pergunta. O quão importante esse projeto é para você e para a sua equipe? Porque eu digo que é uma boa notícia, porque se ele for muito importante, aqui tem um catalisador, né, de produtividade gigantesco, né? Mas se ele não é importante, talvez seja o momento de você buscar uma pessoa que possa exercer esse papel melhor que você. E sendo muito duro aqui, é um momento de reflexão também. Né? Legal. Fernando, pergunta, tentando transformar a má notícia numa boa notícia. Me colocando aí no lugar das organizações estudantis, né? Imaginando assim, eu sou um líder de uma organização na minha universidade, e aí você comentou que a gente vai ter mais facilidade ou mais dificuldade de acordo com quão estruturado nós estamos em termos das nossas rotinas. Então, primeiro ponto, como que eu, líder da minha organização estudantil, consigo rapidamente avaliar se a gente está bem ou se a gente não está bem nessa rotina? Quais são os indícios? Falou, puta, esse time aqui, a rotina não está funcionando. Quais são os indícios? E uma vez detectado que eu não estou indo bem com o meu time, o que eu posso fazer? Acho que
primeira coisa que eu pensaria, né, e o primeiro indicador, né, que a gente pode pensar aqui é o indicador das nossas metas. A primeira leitura é assim, eu tenho clareza de quais são as minhas metas, e podem ser as metas mais longas e as metas mais curtas. Eu sei exatamente qual é a minha meta de amanhã, ou depois de amanhã, ou da semana que vem, né, a depender da realidade que a gente tem, e refletir um pouquinho sobre isso, né? Se eu tenho clareza dessas metas, se o meu time tem clareza de quais são essas metas, certo? E se a gente está conseguindo atingi-las nesse momento, né? Então, talvez o primeiro indicador para pensar é esse: estou bem ou estou mal? Tenho clareza, e tendo clareza, estou bem, estou mal, né? Para mim, como uma sugestão, eu iria por esse caminho. Só contribuindo um pouco também nesse tema, gente, em algumas organizações estudantis que eu fiz parte durante a graduação, eu tentei implementar algumas coisas, talvez algumas rotinas de gerenciamento de projeto, ou enfim, de reuniões, etc., que talvez na minha cabeça eram a melhor forma, faziam todo sentido, para mim funcionava super bem. Sei lá, se a gente pegar uma equipe e implementar um Trello da vida, algo do tipo. Para mim, né, como líder, ou enfim, como pessoa que está implementando essa mudança, pode fazer muito sentido. Mas eu acho que tem que fazer sentido para todo mundo, né, que está envolvido no processo. E não tem nenhuma forma melhor de descobrir se algo faz sentido para alguém do que perguntando para essa pessoa. Eu acho que só quem de fato experimenta essas rotinas que são implementadas é que podem dar um feedback muito claro se isso funciona ou não. Então, assim, uma dica que eu posso dar, eu acho que para quem está à frente desses projetos, é que alinhamento é tudo. Então, assim, antes de implementar alguma coisa, cara, apresenta para sua equipe, né? Entende se isso faz sentido, se as pessoas vão se adaptar àquilo. Faz sentido a gente largar todas as planilhas e ir para o Trello? Todo mundo consegue alimentar diariamente, enfim. Acho que é entender mesmo tudo que foi implementado, qualquer mudança, ou as novas rotinas, né, se fazem sentido para todo mundo, porque senão vira um esforço, né, que demanda muito e que não tem os resultados que a gente espera, e às vezes a gente não entende por quê, mas a gente não parou para ouvir. Bom ponto. E se couber, né, no contexto aí, se puder construir junto com o time também, em alguns momentos é possível, né, Bruno? Nem todos são, mas pode ser um caminho legal. E pro Fernando, só para eu fechar aqui esse ponto, pelo menos assim, minha última pergunta nesse slide, assim, todas as metas, elas precisam ser numéricas, quantificáveis para a gente poder medir, ou a gente também pode ter metas um pouco mais subjetivas, assim, não quantificáveis, qualitativas? Ainda mais agora, Rodrigo, eu não tenho dúvida que a gente precisa buscar metas mais qualitativas também, né? Nem só de coisas quantitativas a gente se faz um projeto, né? Então, coisas que pode ajudar muito nesse momento, eu realmente recomendo, né? Buscar indicadores de humor da equipe, por exemplo, né? Então, a gente tem dentro da Tigre hoje um processo onde toda segunda-feira a gente questiona os nossos times qual é o emoticon que reflete o mood da equipe, né? Como a equipe está. Isso é um indicador, né? É um indicador, a gente saber como está o humor da nossa equipe naquele momento é uma meta super qualitativa, mas que nos dá, e até do próprio funcionário, né? Que nos dá uma visão muito clara de como a gente pode gerenciar os projetos com outros artifícios, com outros indicadores e assim por diante. Tá? Trouxe um exemplo aqui, mas tenho certeza aí que a gente pode buscar outros aí na realidade das organizações aí. Não, muito legal esse ponto. A gente, num dos projetos que a gente conduzia, na época de consultoria, a gente tinha um animômetro. Então, cada um dava uma nota depois de uma reunião de 1 a 5, de acordo com como se sentia. Então, você pega o qualitativo, né, e transforma no quantitativo. E é legal que essa nota, ela também, de certa forma, espelha um pouco da felicidade daquela pessoa, né? Então, às vezes, poxa, o projeto tá indo super bem, mas ele dá uma nota baixa. Então, ele tem que justificar a nota. Fala, pô, eu não tô bem, aconteceu alguma coisa em casa, é pessoal, tô com dificuldades nisso, aquilo. Então, o gestor do projeto tem a oportunidade de atuar ali, né?
Então, talvez se você perguntar só do projeto, o cara fala, pô, o projeto tá tudo certo, as entregas estão em dia, mas o cara não tá feliz. E talvez ele não permaneça. Então, esse era um caminho legal. A gente pegava as notas de todo mundo e ia plotando no gráfico. Saiu uma média super facinho, né? Faz um Excel, plota ali, e aí semana a semana você vai comparando. Fala, pô, estamos numa tendência crescente, estamos bem. Não, tá caindo, vamos fazer alguma coisa, né? Então, super legal. Muito legal o seu ponto aí. Combinado. Bom, boas notícias, a gente conseguiu transformar a má numa possível boa notícia aí. A notícia ela é boa, na verdade. Ela é má se a gente não lidar com ela. Exato. Né? Acho que esse aqui é o ponto. Né? Ter atenção do meio caminho, né? O que eu queria fazer aqui é compartilhar algumas dicas práticas aqui como um resumo do que a gente vem falando e até um pouquinho do que eu busquei e até do que a gente vem fazendo no nosso dia a dia, né? E eu separei isso em comportamentos, métodos e ferramentas, né? Então, por mais óbvio que possa ser, e a gente está falando com gente aqui que é líder e etc., né? É a questão do exemplo, né? Se a gente está falando de rotina, se a gente está falando de desafios, se a gente está falando de flexibilidade, o líder é o primeiro que precisa assegurar isso no dia a dia da equipe, né? Transparência, né? Se a gente está mal, todo mundo tem que saber que a gente está mal. Se a gente está bem, todo mundo tem que saber que a gente está bem. Né? Se uma determinada entrega de uma determinada equipe está com dificuldade de avançar, é o momento da gente engajar as pessoas para tentar solucionar aquilo, né? É um outro ponto relevante. Frequência, né? A rotina e assertividade na comunicação. Não tem, a gente da empresa tem falado muito isso, assim, assertividade, simplicidade, né? Para trazer os temas e para comunicar as coisas, né? Nesse momento é muito chave isso. Criatividade, redefinir prioridades, prazos e responsabilidades, não tem nada de errado nisso. Se as coisas não estão avançando, a gente redefinir essas prioridades. A pior coisa que pode ter é ter algo atrasado e a gente não falar sobre isso, tá? Esteja disponível, organize as relações, pergunte e reconheça as pessoas, né? Então, fica aqui, isso aqui é super importante. O líder tem que estar disponível, organizar a relação das pessoas, perguntar como as pessoas estão, né? E reconhecer. Focar em resultados, né? O resultado da equipe, o resultado do indivíduo, né? Também é bastante relevante. E um ponto que a gente tem falado muito, que é começar a se preparar para a retomada. As coisas vão normalizar em breve, né? Se tudo correr bem, as coisas vão se normalizar, né? Então, na empresa, a gente tem falado, e até mesmo alguns conteúdos que eu li, falam o seguinte, que o segredo nesse momento é reagir rápido, com flexibilidade, e não deixar de pensar no que vai acontecer lá na frente. E eu acho que isso vale muito para vocês também, né? Esses projetos vão retomar. A semana acadêmica que não aconteceu esse ano vai acontecer esse ano que vem, e talvez ela possa acontecer maior ainda, né? É um pouco do que pode ser feito aqui. Ou talvez ela possa acontecer online, né? Ou num modelo híbrido, enfim, né? Certamente vocês já pensaram nisso. Legal. Em relação a métodos, aqui são coisas... Se você me permitir, achei super rico essa questão dos comportamentos que você trouxe. E assim, tem pessoas que estão em posição de liderança e tem pessoas que ainda não estão, né? Estarão em breve. E são boas dicas para a gente já ir treinando a atitude de liderança, né? Então, posso estar entrando numa organização qualquer, mas eu posso já ir trabalhando e testando. E acho que o universo da organização estudantil ele é muito rico, né? Para a gente aprender fazendo, mão na massa, né? Ou por que não cobrar o líder, né? Para que o líder faça. Cobrar o líder também, exato. Ensinar, vamos aprender junto, né? Isso é uma boa. Ótimo ponto. Assista o vídeo do Fernando, né? Leva o vídeo para ele, dá uma olhada aqui nesses minutos aqui. Ótima ideia. Tá? E aí alguns métodos, coisas simples, né? Mas que a gente vê funcionar, né? Nesse momento, anote e compartilhe, né? É a melhor forma de assegurar o entendimento das pessoas, né? Ou seja, a gente compartilhar os nossos planos e falar sobre isso é muito relevante.
Manter planos atualizados e assegurar que as pessoas estão comprometidas com o entregável, dar visibilidade desses planos, né? Não é só ter a tarefa lá, mas é assegurar que as pessoas estão comprometidas com a entrega, né? Já falamos disso e estou repetindo porque para mim é super relevante, que é quebrar as entregas em tarefas menores e acompanhar essas entregas. Não quero chover no molhado, deve ter gente em tecnologia aqui, então sprints dos métodos ágeis, mais do que nunca, para esse momento, funcionam, né? Com as daily, com as reuniões diárias e assim por diante, né? E em relação a método, e para abrir o próximo slide, se vai usar alguma tecnologia, busque a tecnologia mais simples para apoiar a equipe. Acho que a Bruna falou sobre isso. Não é botar a ferramenta por botar, às vezes a ferramenta não é nem a melhor saída, né? E aí eu trouxe um slide aqui, uma contribuição de um colega meu, por acaso hoje de manhã, quando ele viu que eu falaria sobre esse tema. Esse site, que é o Remote Starter Kit, ele agrega as principais ferramentas de produtividade que estão disponíveis hoje no mercado, né? Então, lá dentro você consegue filtrar pelo que eu estou precisando de uma ferramenta para fazer gestão de Kanban, estou precisando fazer uma ferramenta para me comunicar com a equipe. Aqui você consegue ver as ferramentas que estão disponíveis e escolher uma delas. Mas se eu pudesse dar uma sugestão, não perde muito tempo aqui não, um Excelzinho resolve muito bem esse problema, tá? Muitas vezes. A gente conduz projetos gigantes no Excel, né? E, por fim, simplicidade e, de volta, disciplina. Tá? Perfeito. Legal. Acho que bom ponto essa questão das ferramentas também, né, Fernando? Às vezes a gente fica preocupado em estar usando o que é mais novo, tem algumas coisas que são modas também, a gente se preocupa com isso, mas resultado, ele te traz o resultado? Se o time ele performa melhor com aquela ferramenta, esse é um critério importante de escolha, né? Não é porque funciona para o vizinho que também pode funcionar para você, às vezes pode ser um problema, a migração, né? Exato. E ótimos pontos. JP, como é que estamos aí? A gente está rumando já para um fechamento. Queria ver contigo se tem alguma pergunta para trazer aqui para o Fernando. Agora é a hora. Bora. Então, a gente respondeu algumas perguntas aí do Fernando nesse último assunto. Então, o pessoal perguntando sobre metodologia e como se manter motivado. E uma pergunta legal aqui é uma pergunta do Luiz da Saeca, que é uma semana acadêmica, né? Que a pergunta dele é a seguinte: em cargos de liderança, acredito ser fundamental estar motivado para poder motivar. Como eu, na função de líder, posso dar um up na minha motivação em uma época de dificuldade? Aí ele comentou aqui: sei que não existem fórmulas secretas, mas seria interessante alguma técnica ou experiência pessoal. Legal, Luiz, né? Essa pergunta é uma pergunta super boa. Difícil de boa, né? Era uma pergunta difícil de responder, mas quando eu escuto ela, eu me lembro de uma gestora que eu tive, a Milena, aqui no Grupo RPC em Curitiba, e a gente falava, na época eu era bem mais novo, e falava com ela sobre motivação, né? E ela falou para mim uma coisa que eu levo comigo, e por mais óbvio que seja, né, é uma coisa que eu levo desde então, que é quem vai te motivar não é o projeto, quem vai te motivar não são os teus pares, quem vai te motivar não é, no meu caso, né, no nosso caso aqui, a empresa, que a motivação é uma coisa que vem de ti, né? E aí quando você fala isso, né, assim, como líder se motivar, eu acho que passa muito por isso, né? Primeiro ter a clareza de que isso não vai vir de fora, né? E eu acho que isso conecta muito com o começo da nossa conversa lá atrás, que é o tema do propósito, né? Você está envolvido numa semana acadêmica que tem um propósito gigantesco, né? Não só para ti, né? Não só para a tua carreira, mas para as pessoas que participam daquela semana acadêmica, para as pessoas que estão te ajudando a organizar essa semana acadêmica, e que no próximo momento vai te dar um respaldo e asseguro para você que a gente, enquanto gestor nas empresas, a gente olha para isso, né? Um funcionário engajado com projetos é um funcionário
acadêmicos, é um funcionário que a gente olha de uma maneira diferente no nosso dia a dia, né? Que a gente olha e fala assim, pô, esse cara já tem um background aqui de projetos acadêmicos, ele já tem um histórico de organização de eventos, ele já sabe trabalhar com uma curadoria de conteúdo, poxa, tem por trás disso um perfil diferente de profissional. Então, de volta, eu acho que é difícil, e você falou bem, não tem uma fórmula mágica aqui, né? Mas eu acho que o principal é entender o propósito do projeto que você está envolvido, e certamente ele não é um projeto pequeno, ele é um projeto de um propósito gigantesco aí, e que pode-se tirar muita coisa disso, né? Legal. Show. Complementando a pergunta do Luiz aqui, Fernando, ansiedade, assim, tem alguma dica de como a gente trabalha com ansiedade, né? Acho que a ansiedade ela vai potencializando alguns caminhos não desejados, né? Então a gente está no meio de uma pandemia, a ansiedade vai rolando, o evento que a gente estava planejando não vai mais acontecer, perdi meu patrocinador, não consigo acessar o laboratório. Tem alguma dica? Eu tenho conversava antes da agenda aqui, conversava com uma pessoa que trabalha comigo também, a gente estava falando sobre futuro, sobre como as coisas vão se desdobrar e etc, né? E eu tento fazer isso, eu falava isso na agenda com ela, né? Que é separar aquilo que a gente tem controle daquilo que a gente não tem controle. Né? A gente não tem controle de quando tudo isso vai passar, e a gente não tem a segurança de que eventualmente a gente vai estar podendo fazer um evento presencial no dia 15 de outubro, né? Hipoteticamente. A gente não sabe isso, né? Mas a gente pode, sim, e tem controle sobre pensar em formas alternativas de organizar um evento, né? Seja virtual, seja um evento maior no outro ano, né? Então, talvez a grande dica aqui seja como é que eu tiro o foco daquilo que eu não tenho controle e coloco o foco naquilo que eu tenho controle, né? Então, é um tema super difícil de falar, né? E eu acho que tem outras coisas que ajudam aqui, né? A gente falou no slide ali que falava de métodos, né? De comportamentos, tudo que está aqui ajuda muito a reduzir a ansiedade, né? Redefinir prioridades, né? Às vezes a atividade está atrasada e só ver a atividade atrasada já é um gatilho para falar, puta, tem um monte de coisa atrasada. Então, repensar essas prioridades também é algo. Você não pode controlar mais que a atividade está atrasada, ela já atrasou, já era, mas você pode controlar a reprogramação dessa atividade, né? Então, tem a ver um pouquinho com o que a gente tinha falado. O outro tema é a disciplina, né? Manter os rituais é outra coisa que ajuda a digamos assim, dissolver, né, essa ansiedade, que é manter as reuniões, manter o acompanhamento das entregas, manter o follow-up com as pessoas, ouvir as pessoas, né, dividir as angústias, né, que às vezes a gente tem muita gente que acaba puxando para si esse desafio e não divide, né? Lembra que a organização não é só você, tem um monte de gente ali atrás do mesmo propósito, né? E certamente tem gente para te ajudar, eventualmente, porque não, gente de outras organizações que possam ajudar aqui, né? Acho que existem empresas aí, como a própria Empower, né? Enfim, que podem ajudar nessa conexão, a própria Tigre também, entre projetos e desafios que existem em comum, né? Show, legal. Eu acho que emendando um pouquinho aí no que você acabou de falar, Fernando, a gente teve, assim, foi uma super capacitação sobre como engajar os membros das equipes aí, só que a gente está vendo aqui algumas pessoas fazendo umas perguntas ao contrário, de membros que estão muito engajados nesses tempos aqui agora. Membros que não estão conseguindo dividir essa parte de trabalhar em casa, né? Então, por exemplo, o Guilherme mandou pra gente aqui, o da UTFPR, de como fazer os funcionários não trabalharem indiretamente 24 horas por dia. E foi a mesma pergunta também que o Lucas Guilherme mandou pra gente aqui no chat, como que a Tigre está lidando com isso. Eu acho que até a Bruna pode ajudar a gente também nessa resposta, de como evitar essa fadiga e excesso de trabalho em home office. Boa.
Bom, gente, assim, uma coisa super legal que a gente está fazendo aqui internamente é que a gente tem um sistema, né, que é de uma empresa chamada Culture Rocks. Então, a gente tem esse sistema de todas as nossas metas, né, feedbacks, one-on-one com nossos gestores, enfim, a gente pode marcar tudo por lá. E a gente tem feito uma pesquisa que começou semanal, e agora ela está acontecendo quinzenalmente, que é uma pesquisa a gente chama de pulse, né, que é para medir mesmo o momento atual. Então, assim, a gente tem feito essa pesquisa a cada 15 dias e a gente tem tentado identificar, talvez, alguma área específica onde tem uma demanda de trabalho maior, e aí a gente tem tentado conversar com os gestores, enfim, para resolver esses problemas, porque, assim, eu também estou trabalhando no home office, né, eu fiz estágio ano passado na Tigre e eu voltei para a Tigre esse ano já em home office. Então, a Tigre já tinha colocado toda a operação possível em home office quando eu entrei. Então, uma coisa que se confunde muito, né, nesse tempo de home office é que a gente tem que ter disciplina, né, como o Fernando falou, de talvez separar um horário para almoçar, ou entender que deu o horário de trabalho, a gente tem que fechar o computador e parar de trabalhar, porque a gente está sempre disponível, né? Agora a gente está sempre em casa, então parece que a gente está sempre disponível. Então, a gente tem tentado medir, entender, né, onde que estão os casos, talvez, que a gente precise olhar com atenção especial. E aí eu acho também que eu agora, né, como profissional e não como RH da Tigre, eu acho que tem uma parte nossa também, acho que o Fernando trouxe de disciplina e acho que também de estabelecer limites. A gente está todo mundo passando por um momento de adaptação e se colocar vulnerável, né, e entender que eu também estou passando por um momento de adaptação, eu estou entendendo, né, e me adaptando a uma nova forma de trabalho. E, assim, eu, né, com a minha gestora e com a minha equipe, eu sinto total liberdade de levantar a mão e falar, não estou bem, hoje eu não quero, né, ligar a câmera nessa reunião, enfim. E eu acho que a gente tem tentado fazer um pouco disso. Talvez o Fernando possa trazer uma visão como líder, né, do que ele tem tentado também fazer para a equipe. Esse é o meu maior desafio, inclusive pessoal, né, que é como separar um pouco essas duas coisas nesse momento, né? E esse tema ele é tão quente nas empresas hoje em dia, né, que, dividindo aqui uma realidade nossa, o nosso presidente pessoalmente está contatando algumas pessoas dentro da organização para conversar exatamente sobre esse tema, sobre o overload, a sobrecarga de trabalho sobre as pessoas, e sim, as pessoas estão em muitos momentos se sentindo sobrecarregadas e muitas vezes se colocando em situações de sobrecarga, né? E aí um pouquinho do nosso papel aqui enquanto líder, e eu fazia isso 1 hora antes de entrar aqui com vocês, 2 horas antes, de deixar muito claro para as pessoas que esse é o momento de repactuar as coisas, né? Então, a gente, no caso da Tigre, a gente está com jornada reduzida, a gente não pode fazer hora extra, né? E os projetos continuam acontecendo, né? Os projetos continuam acontecendo. Então, o momento é um momento de repactuar essas coisas, né? Se o comportamento é um comportamento individual da pessoa, só tem uma coisa que vai resolver: muita conversa. E se você é o líder, é o seu papel fazer isso, né? É o seu papel fazer isso. Show, legal. Acho que super respondido aí a pergunta. Legal, vou pegar a deixa do Fernando aqui e seguir para a próxima, ter uma próxima e última pergunta aqui na minha listinha. Inclusive, eu queria aproveitar para fazer um parênteses aqui para o pessoal, né? A gente está chegando na última pergunta. Quem tiver mais perguntas para o Fernando, aproveita, a gente tem alguns minutinhos aí, deixa no comentário. E lembrem de preencher o formulário do certificado, né? Tem um formulário ali nos comentários, e além de enviar o certificado, a gente também vai enviar os materiais aí que o Fernando comentou. Tá legal? Então deixa lá e a gente caminha para vocês. Então a gente está falando muito de liderança nesse último ponto, né, Fernando? Que é super quente também. E qual que é o papel do líder? Como ele pode apoiar nesse cenário? Tá, legal. A gente tem mais um slide para falar sobre isso, né? E ele fala exatamente esse ponto, né? A gente já falou muito sobre a importância do líder e sobre a importância e o papel dessa pessoa nesse processo, né?
E como você disse, aqui a gente tem líderes, liderados, aspirantes a líderes, né? E aí eu fiquei pensando um pouco sobre assim, como buscar um pouquinho mais de conteúdo sobre esse tema, né? E tem um texto super recente aqui, né? Que é como fazer o coach para a sua equipe em tempos de incerteza, né? E 3 coisas vieram na mesa, né? Primeiro, pensar como você pode servir as pessoas que você lidera, né? Então, como que as pessoas que estão nesse projeto precisam de você e como você pode apoiá-las. Ter clareza do que se pode fazer para apoiar essas pessoas é chave nesse momento, né? Primeiro ponto. O segundo ponto falamos já sobre isso e, detalhe, estudos desconectados, um não tinha nada a ver com o outro. Aquele lá de 2019 e esse artigo que está aqui, né? Ajudar as pessoas a descobrir o propósito delas, seja no projeto, seja na tarefa, seja, enfim, na situação que ela está envolvida, né? E aí eles trazem um método que não é um método novo, e eles resgatam isso, que é o método dos 5 porquês. E aí tem um artigo lá de 2004 da Universidade de Nova York que fala sobre a importância de se perguntar algumas vezes o porquê a pessoa faz aquilo, né? Então, um exemplo prático, no caso da organização estudantil, você faz aquilo que da organização que organiza, vou pegar o exemplo da semana acadêmica, né? Você faz aquilo por uma razão muito nobre, né? Que é trazer conhecimento prático e conectá-lo com o conhecimento teórico, né? Ou para ampliar o conhecimento teórico, né? Trazendo pessoas que conheçam ainda mais daquele assunto, né? E por que você faz isso? Você faz isso porque você vislumbra com isso uma oportunidade para o seu currículo que vai ser fundamental lá na frente quando você sair dessa universidade. Mas e por que isso é relevante? É relevante porque tem um monte de gente aqui na universidade que precisa disso, que vai se beneficiar desse tema, né? Então, ter clareza do propósito, e a Bruna falou super bem, talvez seja até o momento de repensar por que a organização faz o que ela faz, né? É um momento chave e, de volta, isso aqui é um estudo, é um trabalho bem recente feito, né? E, por fim, ajudar as pessoas a refletir sobre novas formas de colaborar. Se o projeto está parado ou se é um momento de incerteza, talvez seja um bom momento para a gente descobrir outras fortalezas das pessoas e outras frentes que elas possam colaborar, outros anseios que elas tenham. Então, de repente, eu tenho uma pessoa trabalhando na frente financeira que gostaria de estar na área de marketing, né? E talvez aqui tenha uma oportunidade de trazer mais conhecimento, de entender os anseios das pessoas e conectar elas mais com o segundo ponto, que é o ponto do propósito, né? Esse tema ele é tão relevante, né, que tem um case super conhecido, né, que conta, acho que, se eu não lembro exatamente o nome, né, o título, mas em português seria algo como eu estou desenvolvendo componentes eletrônicos, eu estou esfregando o chão, eu estou colocando o homem na Lua, né? Então, lá na época da corrida espacial, o grande propósito das pessoas que trabalhavam na NASA era um propósito muito forte, aquilo era muito relevante, era colocar o homem na Lua. E existia um mood por trás das pessoas que trabalhavam ali dentro, desde o nível mais do trabalho mais específico até o trabalho mais genérico, da pessoa que trabalhava com atividade administrativa até a pessoa que trabalhava com atividade técnica, de que o objetivo delas não era fazer um relatório, não era cuidar do bem-estar das pessoas, mas sim era colocar o homem na Lua, né? Então, volto para esse ponto e aqui, talvez como a principal mensagem para a gente encerrar, seja esses três pontos, né? Pensar você como líder, como pode servir as pessoas. Lembro lá no começo, né, o que eu falei, as pessoas precisam se sentir amparadas e suportadas, ter clareza do propósito e sentir que pertence a um time, e ajudar as pessoas a refletir, por fim, aí, em cima de como elas podem apoiar e colaborar
naquele projeto. Ok? Ok, eu que dou o quê? Interessante que nesse momento, né, Fernando, eu acho que a gente tem a questão emocional muito forte, né? Além do apoio técnico que normalmente já é esperado do líder, tem toda a questão emocional também, um cuidado todo especial, né? Por momento específico cada um possa estar passando e que provavelmente a gente não conhece no detalhe necessário, né? Exatamente. Exatamente. Show de bola. JP, estamos fechando aqui. Temos mais alguma perguntinhas finais aí? Ah, não, acho que todas as perguntas que foram feitas aqui foram respondidas aí pelo Fernando. Até o Lucas tinha perguntado aqui nos comentários como seria a melhor forma de um líder lidar com algum membro que esteja abaixo do resto da equipe, em relação às metas, por exemplo. Eu acho que isso é uma coisa que o Fernando pode comentar um pouquinho. Bom ponto. Legal. Não, excelente. De volta, né? Eu acho que o papel aqui é a gente entender o que está acontecendo, né? Uma das coisas que a gente mais tem feito é conversar com as pessoas nesse momento, né? Os coordenadores da minha equipe, eles têm dedicado muito tempo a ouvir as pessoas, né? A entender as dificuldades, entender os desafios, né? Então, hoje de manhã estava conversando com um grupo de amigos meus, né, falando sobre essa agenda que eu ia ter, sobre engajamento, etc. E um amigo meu fez um comentário muito simples: como engajar em home office com 2 crianças que estão o tempo inteiro penduradas no meu pé, né? 2 crianças novas, né? Essa é a nova realidade, é com isso que a gente está se deparando nesse momento, né? Então, entender a realidade da pessoa é o primeiro passo. E não tem nada de errado. Eu brincava que antes da gente conectar, a minha cadelinha estava aqui do lado, certamente até esperava que ela interferia aqui, não interferiu. E a realidade das pessoas é que elas estão hoje dentro de um cenário bem mais complexo que o cenário anterior, né? Onde a gente tinha mais mobilidade, conseguia se isolar em alguns momentos, em algumas situações de maneira mais fácil e assim por diante. O segundo ponto, falamos também em repactuar, né? Se essa pessoa vem desempenhando assim agora, repactuar talvez seja o melhor caminho, né? A gente repensar essas metas, repensar esses prazos e ter clareza que a pressão nesse momento é uma pressão diferente. As pessoas estão muito mais sensíveis, os gestores muito mais sensíveis a repactuar metas, por exemplo. Porque, de fato, é um cenário muito específico, né? Então, seria o segundo ponto. E o terceiro ponto, que tem, claro, conexão direta com os 2 primeiros, é conversar, né? Entender, apoiar, suportar, entender por que a pessoa não está entregando, ver que barreiras você pode tirar da frente, né? Então, é um pouco do líder servidor, né? Ou seja, o teu papel é derrubar o muro que está na frente do cara, não é ir lá fazer, né? Em alguns momentos a gente faz também, e não tem nada de errado nisso, mas o principal papel do líder é tirar essas barreiras aí que estão atrapalhando a execução. Perfeito. Acho que um ponto interessante também, assim, que vem um papel super importante do líder, é entender, né, se as pessoas estão alocadas e fazendo atividades que de fato é o que elas queiram fazer. Assim, eu tive uma conversa interessante com a minha gerente, né? Eu fui estagiária dela ano passado e ela elogiou muito o meu desempenho ano passado. Só que o que ela esperava, né, da estagiária dela esse ano é muito diferente do que ela esperava de mim ano passado. E o que eu comentei com ela foi que se talvez eu tivesse sido contratada em 2020 para fazer o que ela espera da estagiária esse ano, eu não teria tido o mesmo desempenho, porque não é o meu perfil. Então, eu acho que vem também de identificar se... Poxa, será que a gente alocou todo mundo, né, no lugar onde a pessoa se sente mais confortável? Né? Será que se eu colocar o Massal para fazer, né, para cuidar da gerência de comunicação ali, ele vai se dar melhor do que se talvez ele tivesse no cliente fechando o projeto? Acho que é um papel super importante do líder também de, né, tentar extrair o melhor de cada um dos seus colaboradores. Legal, ótimo ponto. Excelente, Bruno. Essa definição de talento, né, Bruna? Assim, o talento pode brilhar numa posição, mas pode não brilhar na posição do lado. E a conversa, amarrando com o que o Fernando falou, né? Muito escutativa, conversando e transparência, né? Relação de confiança, né, Fernando? Eu acho que é a base do engajamento, né?
Exato. Nas empresas, a gente já busca muito essa transparência. Não há porquê, num projeto acadêmico, a gente não ter também essa transparência, né? Então, sem melindres, eu acho que a gente tem que botar na mesa sempre todos os pontos, né? Claro que de uma maneira correta, educada, respeitosa, mas isso sempre tem que estar na mesa e a gente tem que falar sobre os nossos problemas. Exatamente. Perfeito. Sensacional. JP, temos uma saideira ou fechamos? Pode fechar. Fechamos? Pô, fechamos com chave de ouro aqui. Bom, vou abrir o espaço para o Fernando e para a Bruna fazerem suas últimas considerações, né? Mas antes eu só queria agradecer as organizações estudantis parceiras da Tigre, que ajudaram com toda a estruturação, a promover o webinar também. Quanto mais gente a gente conseguir levar esse conteúdo, acho que mais a gente consegue contribuir para os projetos também. Esse é o nosso propósito, né? E lembrando o pessoal de novo, né? O formulário de certificados vai ficar disponível aí nos comentários, então fique à vontade, gente, para preencher, né? E a partir dali a gente envia não só o certificado, mas os materiais do Fernando também. Legal? Então, Fernando, Bruna, queria muito agradecer a participação de vocês. Conteúdo de super qualidade, contribuiu muito para muitas reflexões e com muita implementação direta nos projetos, né? Isso acho que é o mais rico. A gente consegue entender o negócio da Tigre, como a Tigre atua, e ter a tradução ao mesmo tempo para a gente poder aplicar num contexto diferente, né? Então, super obrigado aí pela dedicação. O Fernando preparou esse material com super carinho, né? A gente tem conversado há um certo tempo. Teve todo um cuidado, desde de linguagem, como as mensagens serem passadas, enfim. Do meu lado, assim, missão cumprida. Super obrigado pelo seu empenho. Legal. Bru? Bom, gente, como eu falei no começo, né, assim, hoje eu sou a responsável aqui dentro da Tigre por esse programa de relacionamento com as organizações estudantis. Então, assim, fico muito feliz, né? Eu queria agradecer muito o Fernando. Ele foi nossa cobaia aí, né? Primeiro webinar que a gente faz nesse formato online. E ele foi super parceiro. Então, assim, convidei o Fernando, ele topou na hora. Ficou super preocupado em trazer o melhor conteúdo, em adaptar para a realidade. Então, Fernando, super obrigado. Eu queria parabenizar, gente, todo mundo que faz parte das organizações estudantis, que está na frente desses projetos fazendo acontecer. Eu levanto muito essa bandeira, né? Eu acredito muito que a minha formação profissional foi, assim, 80% projetos e organizações estudantis e 20% sala de aula. E hoje, né, eu estou na Tigre porque no processo seletivo eu tive história para contar. Então, isso é super bacana, assim, parabéns pelo trabalho. E, assim, eu queria só levantar mais uma vez a bandeira do propósito. Eu acho que, assim, usem esse tempo para pensar nisso. Não tenham medo, né, de perder membros dos projetos se eles descobrirem que esse não é o propósito deles, né? Quantidade não é qualidade. Então, foquem, né, em pessoas que, de fato, estejam ali de corpo e alma e que isso faça sentido para elas. Isso faz toda a diferença. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Legal, Bru. Acho que você falou tudo aí. A mensagem principal é essa. Queria super agradecer aí a você, ao Rodrigo, ao JP pelo convite. Já deixei meus contatos, vocês podem acessar eles aí também nas redes sociais, enfim. Tenho um baita de um prazer de colaborar com os projetos que vocês tenham. Se precisarem me contatar, querem, vamos montar alguma coisa junto, me procurem, porque vai ser um prazer ajudar, porque eu realmente acredito no que a Bruna falou, né? A gente vê hoje nas equipes, eu já tive equipe de 150 pessoas, hoje tem equipe de 30 e tantas pessoas, e a gente vê que as pessoas que vêm com uma bagagem de interação com o meio acadêmico, que extrapola a sala de aula, vem com muito mais conhecimento, com muito mais técnica e com muito mais até jogo de cintura para lidar com o meio corporativo, que tem as suas alegrias e as suas dificuldades, como qualquer projeto que a gente trabalha, né? Então, de volta, pensem no propósito da organização e pensem no papel de vocês dentro dessa organização, que eu acho que essa é a chave para o momento que a gente está vivendo. E se você é líder, o teu papel é fazer isso. Perfeito. Ótima mensagem. Aqui, para a gente fechar, né?
que a gente tem aqui? Eu queria compartilhar com vocês estão vendo aí na transmissão. Aqui na plataforma da Empower, quem ainda não é cadastrado, se cadastre. Tem aí no link nos comentários, vocês conseguem acessar uma página que foi construída exclusivamente para Tigre, e a partir dessa página vocês conseguem se conectar e pedir ações como essa que a gente está realizando hoje. Sejam webinars, visitas técnicas para o segundo semestre, assim que for possível, né? Vocês já conseguem deixar agendado para conhecer as plantas e mais sobre os negócios, né? Então é uma oportunidade legal. O cadastro é super rápido, é simples, é gratuito, né? E a gente já compartilha direto com a Bruna que é a nossa parceira ali responsável por avaliar, né? E a gente discute a possibilidade de viabilização. Legal? Embora, gente, o Fernando tenha sido super generoso compartilhando os contatos deles aqui, prefiram, né? Se for solicitar alguma ação específica, acessar ou via plataforma, né? Se você ainda não é um parceiro da Tigre, se você já é uma organização parceira, vá pelos formulários que foram compartilhados com vocês pelo guideline, né? Então ela chega de uma forma mais estruturada para a Bruna. Se for um convite direcionado para o Fernando, a Bruna também acessa o Fernando, consegue ajudar nas discussões para viabilizar, né? Assim a gente não sobrecarrega a caixa do Fernando, que imagino deva estar queimando lá. Enfim, a gente consegue se organizar e ajudar vocês também nos bastidores aí a viabilizar. Legal? Então fica aí, queria deixar esses outros canais abertos para vocês também. E aí, para fechar, no nosso último slide aí, a gente comenta, né? Que a gente tem aí nos comentários todas as redes sociais da Tigre, da Empower, para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, se conectar com a gente. 2 formulários. Um formulário do certificado, vocês já me cansaram de ouvir falar sobre eles, mas não esqueça de preencher. E um formulário com feedback também, né? Essa é o primeiro bate-papo, né, da série online da Academia Tigre. Outros virão, temas muito legais também. E aí vocês ajudam a gente a estar aprendendo, né? O que foi legal para vocês, que a gente vai manter, o que a gente pode fazer diferente, né? Então é isso, gente. Preencham os formulários, por favor. Fiquem à vontade para nos acessar pelas redes. E, novamente, Bruna, super obrigado. Fernando também. Voltem mais vezes. Valeu, pessoal. Até a próxima, Marçal. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Valeu. Fernando. Até mais.